Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Backstage Vet. Hoje aqui com um convidado mega especial, André Denit. Aqui o podcast que a gente fala livremente, né? Sem jaleco, sem filtro. Então vamos ter uma conversa agradável e, gente, bora tomar um café. Tomar um café. Bora tomar um café. Então vamos lá, vamos começar, né? André, se apresenta pra gente. Vamos lá. Bom, primeiramente meu nome é André, conheço Flávia Jordana faz bastante tempo, né? O Flávio é formado pela Unisa, assim como eu. A gente se formou na mesma faculdade, isso há 20 e poucos anos atrás, não vamos entrar em detalhe disso agora, né? E a Jordana chegou a ser minha estagiária. Jordana fez estágio comigo ali também no início do milênio, no início dos anos 2000. Chegou a fazer estágio comigo, né? E ao longo desses anos a gente foi encontrando, desencontrando, né? Fazendo várias parcerias. E no final das contas, a gente há pouco tempo atrás sentou num jantar para conversar, fazer um happy hour com os amigos que a gente trabalha há um tempo, né? Num grupo de amigos nossos veterinários. E aí, papo vai, papo vem. Eu comentei com eles que eu gosto bastante de cinema, de vídeos, de edição, de bastidores, de making off. E aí a Jordana e o Flávio já vinham idealizando esse canal, esse Backstage Vet que eles estão fazendo agora, entre eles. E aí no final das contas, depois a Jordana me chamou no privado e me fez a proposta para a gente participar e fazer essa parceria aqui, para a gente poder fazer a gravação dos episódios, né? E mostrar o que é o profissional veterinário, independente da área que ele trabalha, por trás da vida dele, o que ele faz além da profissão dele, como é o ser humano veterinário por trás, né? E eu topei, estamos aqui. Hoje eu estou participando, hoje é o meu dia aqui. Os outros dias eu estava dando, na medida do possível, um suporte aí backstage, né? E agora é o meu dia de estar aqui conversando com eles, batendo um papo e trocar uma ideia aqui. E vamos lá, é isso. E aí, André, como que foi a sua infância? Você já pensava em ser médico veterinário? Você gostava de animais? Como que foi essa trajetória até chegar na graduação? Fala pra Legal. gente. Meu pai era militar, né? Meu pai era do exército e o quartel era próximo à minha casa, ali em Osasco, Quitaúna. Na época era o quarto BIB, acho que hoje em dia mudou o nome do quartel. Não recordo qual que é o nome atual agora, né? E sempre tinha muito cachorro lá no quartel. Eu lembro que eu pegava uns vira-latas de sexta-feira, levava para casa no final de semana, minha mãe ficava injuriada. E na segunda-feira ela já despachava de volta pro quartel. Então eu fazia lar temporário de final de semana para esses vira-latas, né? Até onde fosse possível. Então eles só ficavam um tempo comigo mesmo. Depois eles voltavam pro quartel, mas eles eram felizes lá no quartel mesmo. Até eu, com um tempo depois, eles criaram coragem, me deram um animal. Aí eu tive um pincher durante a minha fase de crescimento que eu falava que era meu, mas não era, porque ele gostava do meu pai e eu pentelhava muito o cachorro e ele não gostava muito de mim. Falava que ele era meu, mas ele gostava do meu pai. Ainda Por mais conta pincher, disso. né? Ainda mais pincher, que a paciência é meio, né? Reduzida. Quase nula. E aí ele, quando estava idoso, esse cão, ele teve problema cardíaco, toda aquela sequência de doença cardíaca, né? Que a gente sabe como flui. Aí eu fui parar com ele na USP. E a partir desse momento que eu fui parar com ele na USP, a minha mãe também gostava muito de medicina. Minha mãe queria ser médica, né? Ela foi professora, ela queria ser médica. Ela gostava de medicina e eu nunca fui muito fã de ver órgãos e sangue. Pelo menos humanos, né? Eu morava numa avenida que tinha muito acidente, eu morava na Autonomistas, tinha muito acidente. E eu lembro que quando acontecia algum acidente, alguma coisa, minha mãe era a primeira a ir correndo ver o que tinha acontecido. E gostava de chegar em casa falando como que estava a cena. Aquelas histórias hediondas dela, né? Ela falava de uma menina que o caminhão deu ré e passou por cima da cabeça da menina e ela ficava contando detalhes daquela cena. Eu falei, não, pera, beleza, tá bom, o limite disso tudo.
Mas me despertou um certo interesse pela medicina, da área da medicina, né? E aí quando meu cachorro adoeceu, que eu participei de ficar levando ele na USP, vendo como que funcionava a medicina veterinária voltada para o animal, eu falei, tá aí. É uma coisa que eu acho que é legal. E eu sempre gostei muito de biologia, na época do colégio também. Então eu fui unindo isso tudo. Aí foi onde eu resolvi prestar medicina veterinária. Na época eu não prestei muitas faculdades, porque Você estudava onde ali, então? eu cheguei a estudar no Objetivo ali em Osasco. No Objetivo de Osasco, ainda naquela primeira unidade, não existia uma segunda, que é em frente ao Fórum de Osasco, né? Não existia aquela unidade ainda. Eu estudava na primeira, era tudo lá. E o colegial? Foi lá. Da sexta série ao terceiro colegial foi lá, né? Como meu pai era militar, ele era muito transferido. Então a gente morou, eu estudei aqui em Osasco, aí a gente morou 2 anos no Rio Grande do Sul. Em 88, em 87 e 88 a gente morou no Rio Grande do Sul. Aí eu estudei em escola lá. Em 89 a gente voltou para São Paulo, eu estudei no Colégio Aia. Depois em 90 a gente foi para Brasília, eu estudei no Colégio Militar de Brasília. Nossa, mudou bastante. Foi puxado, hein? Tinha 11 anos na época, era gordinho, aquela escola era enorme. Eles faziam correr em volta daquela escola, como se fosse uma USP, era enorme. Quando eu estava no meio da primeira volta, eles mandavam dar 2 voltas, meu braço já estava explodindo, aquela dor. Na época eu não sabia o que doía. Depois que a gente estudou, eu descobri que era o baço inchado, né? E aí eu fiz o colégio militar em Brasília na 5ª série, aí depois na 6ª série, em 91, a gente voltou para São Paulo. Foi onde eu estudei no Objetivo, da 6ª série até o 3º colegial. Aí eu fixei lá de vez, e depois eu já estudei, na sequência já prestei o vestibular. No meu último ano do colégio, no 3º colegial, a minha mãe morreu. Tive essa infelicidade de passar por isso. Isso foi em 96, o ano que vem já vão fazer 30 anos que isso aconteceu, né? Mas eu toquei meus estudos e concluí o colegial. Aí eu prestei alguns vestibulares próximos, porque na época ficamos só eu e meu pai, né? Eu queria estudar num local próximo, que eu continuasse morando com meu pai ainda. Não queria ir para longe, né? Porque era uma fase ali nova que a gente ia encarar. Você é o filho único? Na época, sim, eu era filho único. Aí do meu pai com a minha mãe eu fui filho único, né? Depois que ela faleceu eu ainda tive mais 2 irmãs com meu pai, por parte dele, né? Sim. E aí eu prestei os vestibulares ali na época e foi onde eu entrei na Unisa e comecei a cursar a faculdade em 97, me formei em 2001. Fui a 2ª turma da Universidade de Santo Amaro. Que era a antiga OSEC, né? A antiga OSEC. Na época que eu entrei, acho que tinha acabado de fazer a transição de OSEC para Unisa. Foi ali no final da década de 90 para 2000. Nessa época aí. Que legal. E aí você entrou na graduação, a gente sempre entra com um pensamento, com um desejo na faculdade, e mudou quando você estava lá dentro? Como que foi a graduação, assim? Como que você encarou isso? Entendi. Mudou bastante coisa, né? Eu entrei, primeiramente, eu gostava muito de nutrição, eu queria trabalhar com ração, queria trabalhar em empresa de ração. Para ser mais exato, na época, na Purina. Meu pai tinha um conhecido que era da Purina, e eu entrei na faculdade com esse intuito, de trabalhar no comércio de alimentação voltado para animal. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter nutrição, que era muito cálculo, e eu odeio matemática, foi onde eu fui deixando a nutrição de lado. Não suporto matemática, mas infelizmente é uma coisa que acompanha a gente pela vida toda. O que você fizer é matemática, né? Cálculo de dose, cálculo de anestésico, que é o que eu trabalho hoje em dia, você não foge da matemática. Foge. Mas é bem diferente do que ficar calculando matéria seca, extrato etéreo, essas coisas, enfim. E aí houve uma época que eu fiz estágio no Jockey, gosto muito de equino, sempre quis trabalhar com equino, mas na época que eu fiz o estágio lá no Jockey Club, ali da Marginal mesmo, no Jockey, né? Que eu tive contato com os residentes lá na época, eu vi que não era muito a minha praia, porque não sei hoje em dia, mas talvez, me corrija se eu estiver errado, seja igual ainda. O pessoal que trabalha com equinos é meio fechado e acho que o pessoal meio já tá no ramo desde criança. Os pais já criam equinos, já estão ali engajados na área, né? E olha que bacana a visão.
sua, e a gente teve uma convidada anterior aqui e ela falou da dificuldade de entrar na parte de grandes porque era muito machista, vamos dizer assim, muito homem, muito, né, deixava de lado e na verdade tem uma certa dificuldade para ambas as áreas, né? Tanto para a parte para o homem que quer entrar, mas que não tem vínculos, Sim, que não tem os mulher, vínculos, que quanto para a mulher que parece cavalo, que ser um mais mundo mais masculinizado. masculino, fechadinho e dificulta a mulher estar entrando também nesse ramo, né? certeza. Então ela falou que ela gostava também. Não, e o clima lá no Jockey era muito pesado, né? Entre os residentes. Eu lembro que era muito competitivo o clima, então era um clima que acabava ficando pesado. Aí foi uma coisa que me deu aquela segregada também, então eu falei, não, realmente não me encaixo muito aqui. Aí isso daí era no terceiro ano da faculdade, né? Nós somos 5 anos para graduar em médico veterinário, geralmente, né? Do quarto para o quinto ano que a gente começou a ter para valer clínica, diagnóstico por imagem, tudo mais voltado mesmo que sintetizava tudo que a gente já tinha tido de base mais ou menos até ali e veio para valer a parte médica mesmo, de você começar a colocar a mão na massa e já ter mais embasamento para poder praticar a profissão, foi onde eu comecei a gostar da área de clínica. Sim. E foi onde eu comecei a ir mais para essa área mesmo e é onde eu tô até hoje, sobrevivente, trabalhando na clínica médica e terapêutica há 25 anos. Caraca, de pequenos, que não é fácil. Os colegas sabem aí, vários colegas que hoje em dia trabalham ou na imagem ou na parte comercial já trabalharam com clínica e sabem que não é fácil, que é muito pesado. A Jordana já citou isso lá no primeiro episódio, né, falando o quão puxado é trabalhar na área de clínica, porque você tem que estar muito equilibrado, você tem que estar equilibrado para aguentar o bombardeio e as pedras que vêm na sua direção, porque é muita situação triste, é muita situação estressante, né, nessa área. Também é que vocês não cuidam só do pet, vocês cuidam da família, né? Então o peso emocional, a carga emocional também vem muito forte, né? Com certeza, vem muito forte. Mas uma coisa que eu percebo do clínica é assim, ninguém sabe, acha que se eu pagar você, por exemplo, para fazer uma eutanásia, eu pago você e aí eu falo assim, eu nem vou assistir. Mas ninguém pensa na carga emocional que a gente estava conversando antes. A carga emocional, a carga pesada que fica naquele profissional, porque ele também tem um vínculo com aquele paciente. Sem dúvida. E a pessoa acha que não. E muitas vezes até me arrepia de falar, porque as pessoas acham que não, é fácil para ele é médico, ele vai saber o que fazer. Ele vai saber o que fazer, mas assim, muita gente, né, muitos profissionais sofrem emocionalmente, porque assim, é um hoje, aí daqui tempo é 2, você acompanhou aquele paciente, você também não é a mesma coisa do que o responsável, não é o mesmo vínculo, mas você tem um vínculo. Com certeza, cria. E a gente não foi formado na faculdade, né, nem na faculdade, nem emocionalmente, para você perder uma vida, para você lidar com o luto. Você foi formado para salvar. Você tocou num ponto muito interessante, né, que eu sempre achei que na faculdade de medicina veterinária, nós tivemos várias matérias que não eram tão interessantes e que nós deveríamos ter tido na nossa grade inglês e psicologia. Seria muito importante se a gente tivesse na nossa grade curricular, pelo menos nos primeiros anos, entendeu? Eu vou além, parte financeira, parte de vendas, parte de gestão, parte de gestão também. Hoje em dia podia dar faz muita falta. Tem muita matéria que não agrega muita coisa pra gente, né? Só, por exemplo, uma matéria de agrostologia, que hoje em dia acho que mudou o nome. Bromatologia, que você estuda as plantas, mas isso até ali você estuda o pasto. É importante para quem vai lidar com bovino, voltado para a área do setor de pecuária, né? Sim. Agora, o inglês e a parte psicológica, acho que é muito, muito importante para qualquer área da veterinária que você vai se ramificar. Sim. Tudo, né? Essas partes precisavam, esse suporte, porque a gente sai despreparado. E aí, quando você cai no mercado de trabalho na prática, é que você vai ver
como você vai ter que usar com isso. E aí te jogo no colo, ó, beleza, agora você vai ter que aprender a gerenciar a Se emoção, vira vai ter que aprender a conversar com o tutor, vai ter que aprender na a prática, fazer na raça. prática. Sendo Na raça. que você foi formado só para a parte técnica. Você foi formado para a parte técnica. Pois é. Só. E aí Certeza. você fala, gente, mas eu não sei lidar com tudo isso. E aí que vai Sim. gerando os nossos problemas Desgastes. emocionais. Desgastes, depressão. Burnout. Burnout, que tá tão em voga burnout, aí, que tá né? em voga, Isso em mesmo. voga. Porque eu, sinceramente, eu saí realmente da área clínica. Um dos motivos, não foi só esse, um dos motivos foi por causa disso, porque eu não sabia gerenciar essa parte emocional. E assim, ou eu tinha dois caminhos, ou eu desistia da veterinária, ou eu achava um outro tipo, e o Flávio me ajudou muito na época, porque ele já estava um ano na minha frente, ele já estava vendo essa realidade e ele já estava se especializando. Legal. Mas hoje em dia, quando eu tenho um paciente, eu trabalho muito com idosos, né? E eu vou falar a real para você. Quando eu tenho algum paciente que está no final e o proprietário me pergunta sobre esse final, como que eu posso fazer? Será que ele está sofrendo? Será que ele está terminando? Eu tenho uma conversa muito livre, porque quem escolhe isso é o responsável. Eu Sem acho dúvida, isso, né? É o que eu ele sempre sabe. falo. Você que está convivendo com a situação que pode me falar. Sim, Eu não posso te julgar. sim. Você tem disponibilidade para estar cuidando desse animal o dia inteiro? Você trabalha o dia inteiro e ele vai ficar sozinho? Sim. Financeiramente falando, você consegue levar isso adiante? Porque, infelizmente, muita coisa recai no fator financeiro. Sim. E você tem que entender quando a pessoa financeiramente não pode levar aquilo Exato. adiante e não pode conviver com Exato. aquela situação. Sim. Tem que respeitar. Porque assim, e aí o que eu faço? Eu jogo a bola pro clínico. Porque assim, não é ameaçado. Aí o Flávio até me fez me questionar outro dia e falou assim, mas e o clínico, Jordana? O clínico não tem como sair dessa, né? Porque se o proprietário falar assim, o tutor, o responsável, né? Hoje em dia é responsável, falar, eu não aguento mais, não tenho tempo, não tenho condições financeiras, aí ele joga para você. Sim. Pro clínico. Então, assim, é difícil ser clínico, André. E é, uma decisão. onde nós, como clínicos, a gente avalia bastante o processo, né? Porque hoje em dia, com esse tempo todo que eu tenho de experiência no ramo que eu tô, você tem capacidade de discernir quando aquela pessoa está querendo se livrar do animal. Sim. Porque ela não aguenta mais e ela não tem um pingo de vínculo com aquele animal, então ela simplesmente só quer se livrar de um fardo. Sim. Ou a pessoa ama muito mesmo o animal, mas ela chegou no momento que ela tá no limite dela, e aí é onde você tem que entender quais são essas limitações, né? Trocar essa ideia, entrar, fazer o psicólogo da pessoa, né? Para mim não é nem um pouco fácil também praticar uma eutanásia, porque eu tenho um problema muito sério que eu tô trabalhando ao longo dos anos, que é a perda. A perda é uma montanha no meu caminho, não é uma pedra, né? Por conta de perdas pessoais que eu já tive ao longo desses anos. E tá ali equilibrado, tá ali bem, para poder transparecer para a pessoa e poder dar um conforto para ela é muito difícil. Isso daí é bem complexo, uma coisa bem complexa, né? Eu fico imaginando esse relacionamento seu com o tutor, né, com o responsável do animal, o seu relacionamento com o animal, porque até chegar na eutanásia você já passou, você criou um vínculo com ele, né? E assim, tudo bem, então tudo tão ótimo, decidimos fazer a eutanásia. Você vai fazer a eutanásia, só que de repente você olha para a recepção, tem 3, 4 que vai vacinar, que depois vai fazer vermífugo, aí o outro que tá com dor de orelha, e você tem que tirar aquela máscara do luto e colocar aquele sorriso amarelo, porque você tá atendendo outro filhote, tá... Pesado. Isso, pra muito mim, pesado. quando eu vejo cara. vocês fazendo isso, eu acho que É vocês pesadíssimo, pesadíssimo. cara. Mas eu sou muito sincero com o cliente, com o próximo da espera, por exemplo, que você falou, né? Eu saio com a cara péssima porque eu sofro junto mesmo com a pessoa, porque eu me coloco no lugar da pessoa, né? O clínico, ele tem que se colocar muito no lugar da pessoa. Ele não pode, já, em momento nenhum, ficar julgando as coisas sem se colocar no lugar, né? Mas eu já sou sincero, eu viro e falo, olha, desculpa que eu tô um pouco alterado porque eu acabei de passar por um momento triste ali que acabou de acontecer, mas enfim, tá tudo resolvido, foi o melhor e vamos cuidar agora do seu caso, a prioridade é sua agora, vamos falar sobre outro assunto, dou uma espairecida e já dou aquela emendada para passar o momento. Isso né? é um QE, né? Um coeficiente emocional muito evoluído, André, porque isso tem que ter um treino, tem que ter uma... Não, e outra,
É emocional, acho que não sei nem se dá pra treinar isso. Não dá. Não E dá. outra, você já viu Por isso que quantos muita gente desiste por partes. partes? E você já viu, eu já ouvi muito clínico falar pra mim que fala que vai fazer eutanásia, gente, e fica com o animal. Porque não consegue fazer. Porque não. Gente, mas assim, é chato às vezes pro responsável ouvir isso da nossa parte, porque fala, ai, mas ele tá mentindo. Mas é um peso, é isso. É o peso tão grande de você ficar ali pro animal, olhar pro olhinho dele e falar, gente, e as pessoas não conseguem, às vezes É que o animal depende do tem motivo uma da chance. eutanásia, né? É o tal de Isso. descarte. Então, Não. Às vezes o eu animal tem tenho um uma exemplo chance. bem interessante que eu passei. Pode concluir. Uma chance. É isso. Eu tenho uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu iniciei meus trabalhos no atual estabelecimento que eu trabalho até hoje, né? Desde quando eu me formei, eu estou no mesmo lugar até hoje. Olha, mas só. outra coisa que eu passo como clínico também, Olha. que é extremamente difícil, mas nós nos integramos muito bem, nós temos os mesmos ideais, né? Todo mundo é muito sincero lá, todo mundo é muito transparente, todo mundo é muito humano. Então, nós nos integramos nesse sentido de todo mundo ser muito do bem e pensar igual, né? Mas lá nos primórdios, há muito tempo atrás, nós nos deparamos com uma situação de um colégio que tem ali perto de onde eu trabalho, e eles criavam um fila brasileiro para fazer guarda dessa escola lá, né? E qual foi a circunstância? Esses cães, quando eles envelheciam, eles não serviam mais para guarda. E um deles, que chamava Braddock, não vou esquecer até hoje do Braddock, um fila brasileiro também, nos foi enviado para eutanásia por justamente estar idoso e não mais servir ali para a guarda da escola. E foi onde nós falamos que fizemos a eutanásia, mas acolhemos o animal, ele já era idoso, não durou muito tempo com a gente, mas até onde foi possível a gente deu um suporte para ele e um apego. E ele viveu aquele final da vida ali com a gente, ali em off, nos bastidores, porque nós não tivemos coragem também e a justificativa não nos convenceu a colocar o procedimento em prática. Então, para ela estava tudo certo, a gente resolveu o que ela achou que a gente teria que resolver lá da situação que ela queria, mas a gente, da nossa parte, acolheu esse animal e conviveu com ele até o fim, acolheu ele e deu um lar para ele. Que é isso? Foi um dos exemplos do que a gente estava conversando agora, passando por isso. E você tem algum hobby, André? Alguma válvula de Vamos escape? Vamos lá, vamos falar da vida pessoal Tá agora, né? certo. Eu tenho vários hobbies, né? Eu gosto muito de videogame desde criança, eu adoro videogame. Foi aonde com videogame você falou um ponto bem interessante ali no primeiro episódio também, quando você falou do autodidata, do veterinário ser autodidata e das pessoas hoje em dia não serem autodidata, né? Isso profissionalmente falando e para tudo na vida, porque com videogame eu fui autodidata em inglês. Olha como uma coisa levou a outra. O videogame me ajudou muito com o inglês, que eu adorava comprar revista importada, ficar lendo essas revistas com o dicionário Michaelis do lado, e por ali eu fui aprendendo bastante inglês, me virei, Legal. fui autodidata ali com as revistinhas de inglês, até hoje adoro muito videogame. Séries, adoro bastante série. Friends também me ajudou muito com o meu inglês. Conheço vários amigos que eu tenho que acompanhavam o Friends, me ajudou muito também na minha parte de inglês, que eu manjo até hoje, né? Filme, adoro terror, adoro sci-fi, sou fã de terror e sci-fi. Né? Quando a gente sentou para conversar, para a gente brincar aqui de começar um canal e estudar os nossos vídeos, eu andei mostrando pro Flávio e pra Jordana umas brincadeiras que eu faço com a minha prima, de uns vídeos de terror que a gente faz, bem amador, com o celular na mão. Mas ela também fez umas edições lá dos vídeos e a gente brincando assim, que eu descobri que eu gosto bastante dessa parte e eles me convidaram para ajudar eles aqui também. Mas eu gosto muito disso tudo. Música, adoro banda, adoro. Tenho vários amigos músicos, os quais me convidam direto. Legal. Inclusive, sexta-feira que vem eu vou convidar vocês de novo. Agora, dia 5 vai ter. Muitos amigos que tocam rock, que estão sempre me chamando, que eu tive a oportunidade de conhecer e gosto bastante deles também. E respeito bastante o trabalho deles. Eles que vão estar assistindo esse vídeo que eu compartilhei para eles sabem exatamente de quem eu estou falando. E por aí vai. Legal. Por aí vai. E pra galera que tá vindo pro mercado ou pro veterinário que já tá mais antigo, André, você tem alguma dica para dar para eles? Dica de trabalho, dica de negócio, dica de vida? Cara, eu acho que acima de tudo,
uma dica muito importante é humildade, transparência e basicamente o que a gente estava falando agora há pouco, como que eu posso colocar aqui? Você tá engajado no que você faz, você tá comprometido com o que você faz, né? Se colocar no lugar dos outros, para tudo na vida se colocar no lugar dos outros é fundamental. Não questionar, não ficar julgando, sem saber exatamente o que se passa na vida de quem está na sua frente ali, falando com você. Isso é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer da sua vida. E humildade é muito importante, tanto com um profissional da nossa área, né? Tem muita gente renomada, muita gente boa que a gente conviveu ao longo desses anos, muitos professores nossos. Tem uma parcela que, todos eles muito bons, mas tem uma parcela que é mais humilde, uma parcela que já não é tão humilde. E clientes também, eu tenho, né, tendo uma gama de variedade muito grande de classe social de clientes, né? E independente da classe social que eles pertencem, a humildade não está atrelada ao financeiro. Tem pessoas muito bem de vida, muito humildes também, assim como tem pessoas que já não têm um agregado financeiro tão grande que já se acham mais do que outras, né? Não sei se o termo seria esse. Mas assim, você ser humilde, e o fato de eu ser humilde, de eu ser transparente, eu atraio muitas pessoas assim para minha vida, tanto na parte de clientes. Tenho muitos clientes que viraram amigos hoje em dia, de frequentar a casa, de chamar para sair junto, de virar uma amizade mesmo que começou dentro do consultório, né? Isso é muito legal. É bem legal, bem bacana, né? E normalmente são pessoas assim, que estão nessa mesma vibração que eu, da humildade, da transparência, de pensar no próximo e respeitar a opinião dos outros. Acho que isso assim, é fundamental para tudo. Eu acho que uma coisa que a gente, que o Backstage te traz aqui também, é mostrar que não tem como separar quem você é, eu já falei isso, acho que aqui, Falou. do que você faz. Não tem que separar, não tem como separar. Você é uma coisa só. A minha vida profissional e minha vida pessoal. Não tem quem você é, do que você divergência. faz. Exatamente. Então, quando a pessoa conhece você a fundo, né, e faz empatia com quem você é, com o ser que você dá ali encaixa, né? Então, certeza. quando o responsável tem ali aquela mesma ou o local de trabalho, que é o que você falou, né? Eu me afino porque as pessoas têm isso. Por quê? Porque é isso, você se ligou a essas pessoas com quem você é. Porque a conexão. A gente não tem a conexão individual. Porque não tem como fingir. O Flávio falou, às vezes você até coloca uma máscara ali, quando você tá um pouco triste, tem que atender, você vai lá, coloca uma máscara, mas fazer isso o tempo inteiro não tem como. Principalmente com as pessoas que você trabalha. Nós somos humanos. Porque você exatamente. é humano, né? Por isso que esses reality show, quando eles fazem, é tão interessante de você olhar. Porque por um momento a pessoa consegue colocar uma máscara, mas na continuidade ela não consegue. E aí você vê realmente quem ela é, principalmente nas dificuldades, né? Na hora das dificuldades é que você vê quem a pessoa é. Pois é. E eu acho que algumas pessoas me perguntaram, né? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês escolheram esse tema, né? Daqui do nosso podcast, né? Por que vocês estão falando sobre isso? É porque uma das coisas que eu vejo muito hoje em dia é que você não tem como mais peneirar o que tem na internet. Infelizmente. Você tem muita coisa, e ainda mais agora na IA. Né? Com a IA. Desculpa, gente, é isso. Você não sabe o que é verdade, o que não é verdade. É o famoso aceita que dói menos. Exato. Você não sabe Ela chegou mais aí pra ficar. em quem confiar. Você fala, gente, será que essa pessoa está fazendo isso com máscara? Está falando a verdade? Será que isso é real? Se não é real? E às vezes você será que é realmente uma pessoa? E o que a gente tentou fazer aqui, o que a gente tenta fazer, e quem conhece a gente sabe, é que é a vida real, gente. A gente está contando a vida real, por isso por trás dos bastidores, contando a vida de um veterinário na rotina dele, as coisas boas, mas as coisas ruins também, né? Certeza. A faculdade como ela foi, né? A vida financeira como que ela é.
E aqui nós estamos mostrando para você quem nós somos. Isso aí. Né? Uma conversa gostosa, porque o André entrou aqui com a gente, ele é um grande amigo, né? E se afina também, faz empatia com a gente. E é isso. Sim. Tá? Assim, vocês vão ver aqui em todos os episódios a real. Isso aí. Tá? E ainda A real. deve sobrar assunto até para depois os mesmos convidados voltarem, terem uma segunda Sim. participação futuramente. Porque às vezes a enfim. pessoa assiste o episódio e fala, nossa, eu não falei aquilo, eu devia ter falado aquilo lá. Sem dúvida, é isso mesmo. Ai, André, Pois foi um é. prazer recebê-lo aqui. Prazer viu? meu, prazer enorme. Muito bem-vindo à Finalmente. nossa Muito casa, bem-vindo. ao nosso Obrigado. podcast. Muito bom conhecer Agregou sua bastante. Sem história. palavras, obrigado Sem mesmo palavras. vocês aí. E é isso aí, pessoal. Se Isso vocês aí. gostaram, curte, comenta, compartilha com a gente aí. E até mais um Se episódio. você quiser participar do podcast, tiver vontade de estar aqui, escreve nos comentários. Sim, nós isso vamos mesmo. receber Manda os mensagem nomes pra dele. gente. Vai ser um grande prazer. Se inscrevam no canal e assina toca o sininho lá. Toca o sininho. É isso aí. Tchau, 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 galera. pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.